Olá, paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, esteja no teu coração. Eu sou o pastor Vitor Quesada e eu tenho uma palavra do coração de Deus para você. Eu estou aqui na igreja, no Evangelho de Poder, ouvindo o que Deus quer para o meu e para o seu coração. Estamos entrando ao vivo nessa tarde para abençoar a sua vida com algo que venha de Deus, porque a gente recebe muitas coisas, a gente recebe boas notícias e más notícias, mas a Bíblia nos diz, e o Evangelho de Jesus, ele tem como um tema, ou tem como título, as boas novas. Então eu quero que você receba essa boa nova de hoje, uma boa notícia, uma palavra que vem de Deus, que o que vem de Deus é bom, o que vem de Deus dura para sempre, é bom, porque a Bíblia nos diz que tudo que Deus faz dura eternamente. Então eu coloquei como título aí, frequentar a igreja, porque muitas pessoas dizem, eu frequento tal lugar, eu frequento o clube, eu frequento um restaurante, eu frequento a casa de alguma pessoa, e frequentar é uma palavra que eu não gosto de ouvir, e eu mesmo não digo, porque se for para mim frequentar aqui a igreja, se for para mim frequentar, eu vou saber, eu sei que é algo que não é sempre, é algo que não é algo que eu posso ir essa semana e a semana que vem eu posso não ir. Se você me perguntar, se você me dizer, eu frequento tal lugar, então eu vou entender que você apenas está indo, mas não tendo um comprometimento com aquilo. Você pode até ter um compromisso com uma pessoa, mas você não tem um comprometimento ou com pessoa ou com aquele local. Quando você é sócio de um clube, por exemplo, você paga por aquilo, você paga por poder entrar naquele lugar, e você escolhe o dia que você quer. Você pode não ir ou ir, você pagando, né? Você vai ou não vai, fica a seu critério. Mas Deus, o que Deus acha disso? Pense um pouco, o que Deus acha da gente apenas frequentar a casa dele? Você pode dizer, mas a igreja não é a casa dele, porque a Bíblia diz que nós somos o templo. Mas a Bíblia também diz que a gente deve frequentar e estar em comunhão com os nossos irmãos. Porque aqui na igreja, ou onde você diz que frequenta, pode ser a igreja, pode ser em outros lugares, sempre aonde você está, você absorve algo que é falado lá. Se você for no clube e conversar com as pessoas do clube, as pessoas vão falar de um tema ou de outro. Se você for num futebol, as pessoas vão falar sobre futebol. Em qualquer lugar, as pessoas falam de coisas. E eu quero que você vá um pouquinho comigo. Eu vou ler aqui para a gente embasar essa palavra sobre frequentar a igreja, e aí a gente vai recebendo de Deus aqui aquilo que Ele tem. Amém? Então, primeiro eu disse que a gente é o templo de Deus, e a Bíblia nos diz, a Bíblia chama nós como a igreja de Deus. Só que então tem muitas pessoas que falam, eu não vou frequentar a igreja porque não. Tem pessoas que falam isso, eu não vou frequentar a igreja porque isso não se deve mais fazer, porque eu sou o templo e eu posso cultuar o Senhor na minha casa, eu posso cultuar o Senhor aonde eu estiver, eu não preciso estar na igreja, porque a nova aliança fez isso, a morte do Senhor Jesus rasgou o véu, então eu não preciso, querido. Então, como você conhece? Se você diz isso, que você não precisa ir na igreja, como você vai ler a Bíblia na sua casa e aprender sozinho,
Aí você pode me dizer, o Espírito Santo vai me ensinar. Mas eu quero te dizer assim, que você pode fazer tudo isso, mas a Bíblia diz assim, que existem autoridades que são constituídas por Deus. Existem pessoas, pastores. A Bíblia diz que existem 5 ministérios: apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Existem pessoas que são estabelecidas por Deus para ensinar aqueles que são novos na fé. E isso sozinho você pode aprender errado, e na sua casa você pode aprender errado, porque o próprio Jesus tinha 12 discípulos. O próprio Jesus tinha seguidores. A Bíblia diz 500 seguidores. Era um número fiel que ele tinha, mas 12 eram mais próximos e 3 apenas eram íntimos. Então, essas pessoas iriam aprender sozinho. Hoje você pode dizer, mas o Espírito Santo está aqui, Jesus morreu e subiu para o Espírito Santo descer, então eu posso aprender sozinho. Mas eu quero te dizer, perigoso é isso. Perigoso é você aprender sozinho, porque ninguém aprende sozinho. Ninguém aprende sozinho. Se você ficar na sua casa, você pode dizer, mas o Espírito Santo vai me ensinar. Mas, querido, o Espírito Santo confia tanto nos homens que ele estabelece, que ele te coloca debaixo de uma cobertura, debaixo de um pastorado, debaixo de uma mentoria, para te auxiliar, para te discipular. Quer um exemplo, já que nós estamos seguindo para esse tema mais de discipulado? Quer um exemplo? Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, quando o próprio Jesus perguntou para ele, quem dizem que eu sou? E o próprio Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, foi meu Pai não foi carne nem sangue que te revelou isso, não foi alguém que te revelou isso, foi o próprio Deus que te revelou, Pedro. Porém, Jesus começou a falar sobre a sua morte, e o mesmo Pedro falou, não, Senhor, não morra. O próprio Pedro repreendeu ele quanto à morte, e Jesus veio e disse para ele, Pedro, ele não disse Pedro, ele disse, afasta-te de mim, Satanás. Então o discipulado, a igreja, estar no templo serve para isso. Serve para você receber revelação de Deus, mas serve para você ser repreendido quanto àquilo que você fala da parte de demônios, da parte de Satanás, é aquilo que o próprio diabo faz com que a sua mente pense. Então pensa, um cara que andava com ele precisou ser repreendido por ele. Então se atente a isso, se atente ao que Deus está falando conosco, amém? Mas trazendo essa pincelada para você entender o porquê desse tema tão intrigante, esse tema tão conflitante com o que as pessoas dizem hoje, e as pessoas também se acomodam hoje, porque muitas pessoas não vão à igreja porque acham que podem ter uma vida com Deus apenas dentro de casa, e não é assim. Olha o que o salmista Davi diz aqui na palavra dele. Se você tem Bíblia, abra comigo, ou se não, só escute, eu vou ler apenas um versículo e depois eu vou te dar uma base com outro versículo. Olha só, Salmo 27, um salmo de Davi. Salmo 27, verso 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aprender no seu templo. Entende o porquê eu falei tudo isso? Porque o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele precisava estar no templo, tanto que o desejo dele era fazer o templo. Ele precisava estar no templo para aprender, para ser discipulado, para ser ensinado. E frequentando a igreja, a gente não aprende. E olha o que diz aqui que é engraçado.
ainda no versículo 4, no verso 4, que ele pede ao Senhor e ia buscar. Então você tem que buscar, você tem que agir, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É muito forte. Ele quer, a Bíblia nos diz no Novo Testamento que o Espírito Santo faz morada em nós, mas Davi queria fazer morada no templo. Davi queria morar no templo. Entende como a Bíblia faz analogias? Hoje você é morada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo te quer dentro da igreja para que você aprenda, para que você cresça, para que você seja alimentado, para que você seja fortalecido, para que você na comunhão dos irmãos tenha, na comunhão com seus irmãos tenha experiências e veja, porque muitas vezes a gente reclama da nossa vida, mas existem pessoas que têm mais dificuldades. Não importa o que você passa, você tem que olhar para o próximo e amá-lo como você se ama. Às vezes o próximo está passando por algo pior, e é aí que a gente aprende todas as coisas. Nós aprendemos com tudo isso dentro da igreja. Olha o que diz aqui em Hebreus 10, 25: não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O dia da volta do Senhor está se aproximando. E como você está se fortalecendo? Apenas frequentando a igreja? Apenas frequentando a igreja, sei lá, quantos dias você frequenta um lugar? Quantos dias você vai a um lugar? Olha o desejo de Davi, pega o desejo de Davi. O desejo de Davi era estar todos os dias. Não era somente frequentar todos os dias. O desejo de Davi era morar. E quando ele fala morar, ele fala de tudo, ele fala de plenitude. Ele fala que ele queria que toda a vida dele estivesse na presença de Deus. Que toda a vida dele estivesse na presença de Deus. Será que toda a sua vida quer estar na presença de Deus? Toda a tua vida quer estar aonde Deus se revela? Deus se revela na minha casa. Claro, eu oro em casa e Deus se revela a mim, mas eu amo estar no templo de Deus. Eu amo estar na casa da qual nós consagramos a fazer um culto ao Senhor. Eu amo estar aqui porque eu sei, e eu quero passar isso para você, que quando eu estou aqui, algo é revelador. Por quê? Porque aqui, como Davi diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aqui nós buscamos Ele, buscamos estar aqui, morando, não moramos, mas fazendo com que a nossa vida seja a igreja. Entende o porquê a relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento? A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós, e se mora em nós, nós somos igreja, e vivemos como igreja. Aqui se manifesta o reino, na sua casa se manifesta o reino. Você tem que estar no templo, se reabastecer, se alimentar, ser discipulado, andar com o seu líder, andar com os seus irmãos, para que você seja igreja fora também do templo. Então, deixe de frequentar a igreja, deixe de ir apenas no domingo, ou se você vai apenas um domingo por mês, na Santa Ceia, por exemplo, porque muitos dizem, a Bíblia diz que se você não participa do sangue, da carne e do sangue, você não tem parte com ele. Mas eu quero te dizer, irmão, tem gente que não tem parte, nem tem gente que, como a Bíblia diz, e eu creio muito nisso, e eu tenho muito temor quando Deus fala isso, que naquele dia, quando Jesus voltar, muitos teriam surpresas, porque tem muitos que se dizem crentes e não irão subir com o Senhor, porque não só apenas frequentam. Se você for um mero frequentador de igreja, tome cuidado, você tem que ser a igreja. Você tem que ser a igreja. Você deve ser a igreja. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Salmo 24, Salmo 27, que eu li agora. Vamos ler de novo? Salmo de número 27, verso 4. Uma coisa eu
pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Existem diversos versículos que eu poderia falar aqui, mas eu quero deixar esse para você, porque esse expressa o sentimento, esse expressa o desejo, não somente de frequentar, mas de viver aquilo que é pleno de Deus, viver aquilo que é absoluto, aquilo que Deus tem como absoluto. Fique com esta palavra no teu coração e coloque em prática, coloque essa palavra em prática, não somente frequentando, mas vivendo a igreja do Senhor, vivendo a igreja e contemplando aquilo que Deus é como formoso, como Ele tem e como Ele é. Amém? Então, nós faremos essas entradas online. Então, não deixe, você que está nos assistindo e está assistindo esse vídeo, vá na página do Evangelho de Poder e coloque lá para você receber as notificações, para você ser abençoado com palavras como essa, palavras rápidas, palavras que a gente vai colocar em horários estratégicos. Então ative a notificação lá na página do Evangelho de Poder, facebook.com/Evangelho de Poder. Nós também estamos entrando ao vivo pelo YouTube. O YouTube com o nome youtube.com.br/Miqueias13, que é o nosso apóstolo aqui do Evangelho de Poder, está com o nome dele. Então você também se inscreva no canal. Nós estamos entrando com os cultos quais são? Nós temos aqui a Sexta Profética, que começa às 19h45, e também temos o Domingo Apostólico, que começa às 18h30. Então, nesses dias nós vamos entrar ao vivo com louvor, vamos também entrar ao vivo com a palavra. Então você precisa se inscrever no canal do YouTube, youtube.com.br/Miqueias13, e também vou repetir também a fanpage, facebook.com/Evangelho de Poder. Amém? Você ativa a notificação lá e seja abençoado com palavras como essa, em nome de Jesus. Deixe seu comentário, deixe seu nome. Eu vi que tem pessoas aqui comentando. Deus te abençoe. Deus abençoe Márcio, Deus abençoe Bruno, Deus abençoe Ingrid, Caio Santos, abraço querido, lá de Bauru. A Leslie, Deus abençoe. João, Beatriz, amém, queridos. Fiquem com Deus. E os que demais irão assistir, seja abençoado por esta palavra, seja abençoado pela presença de Deus, e deixe de frequentar a igreja, deixe de apenas ser um mero frequentador de igreja, e viva a igreja, seja a igreja no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Deixe isso de quem frequenta lugares, querido, não tem comprometimento, que você precisa se comprometer. A Bíblia nos diz que Deus tem uma aliança, e a aliança é inquebrável. Adão se encontrava todo dia com o Senhor. Nós temos que nos encontrar todo dia com o Senhor, porque nós não somos colegas de Deus. Nós não temos apenas, como é que eu posso dizer? Nós não somos somente conhecidos de Deus, nós somos amigos. A Bíblia nos diz que nós somos filhos. Se você é filho, se você é amigo, como em João diz, não te chamamos mais de servo, mas sim de amigo. Se você é amigo de Deus, você se compromete, porque o amigo se compromete com uma amizade. O amigo, Jesus morreu, esse é o valor da amizade dele com você. Jesus morreu por você, então a sua vida tem que ser em prol da vida de Deus, tem que ser em prol de Jesus. Se você crê nisso, viva isso. Que você fique com essa palavra. Eu sou o pastor Vitor, aqui do Evangelho de Poder, e eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu te abençoo com essa palavra, que você viva isso na realidade, que você viva isso na realidade de Deus, no nome poderoso de Jesus. Fique com Deus e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas na sua página. E mais uma vez, chame pessoas para se inscrever, tanto
no youtube.com.br/miqueascas13, como na página facebook.com.br/evangelho de poder. Se inscreva, ative as notificações e seja tremendamente abençoado por essa palavra e por tudo que nós temos em Deus para te passar. Amém? Um abraço, um beijo no seu coração, em nome de Jesus.